E se eu disser que um país minúsculo da América do Sul conseguiu fazer o que potências como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido não ousaram? É uma pergunta e tanto. Pois é, e que ao fazer isso, acabou expondo as profundas contradições climáticas desses gigantes. Eu confesso que, quando comecei a ler as fontes para esta edição, foi essa pergunta que me fisgou. É uma pergunta que muda a perspectiva, né? Porque a resposta não está em algum laboratório de alta tecnologia no Vale do Silício, mas na história recente do Uruguai. Exatamente. E a nossa missão hoje é mergulhar nessa história. A gente quer entender como o Uruguai se tornou essa referência mundial em energia limpa, por que essa trajetória incomoda a gente poderosa e, principalmente, o que ela revela sobre soberania, democracia e os discursos muitas vezes vazios que ouvimos sobre o clima. Sim. No The Washington Post, além de várias análises de desempenho climático. E o que é fascinante aqui, e que as fontes deixam muito claro, é que a história uruguaia é um caso clássico de como uma crise profunda, pode se transformar numa oportunidade estrutural. O ponto de partida não foi a riqueza ou a abundância de recursos, como se poderia imaginar, mas sim a necessidade e, acima de tudo, uma clareza de visão política. E que ponto de partida difícil. Não foi nada fácil. As fontes pintam um cenário bem sombrio. O Uruguai enfrentou estiagens severíssimas no final do século XX, especialmente em 1988 e 99. Pois é. A gente está falando de rios secando, o que para um país que dependia quase que totalmente de hidrelétricas significava um colapso energético iminente. Isso criou o que em estratégia se chama de vulnerabilidade crítica. O país se viu forçado a depender, assim, massivamente do petróleo importado para manter as luzes acesas. Completamente refém. Totalmente. E como a gente sabe, o preço do petróleo é uma montanha-russa fora do controle do país. Essa instabilidade ameaçava toda a economia, da indústria na capital ao pequeno agricultor no campo. As reportagens trazem um rosto para essa estatística, que é a história da família Reu, de agricultores. Eles contam que a situação ficou tão insustentável, sabe? Com os custos da energia subindo sem parar, que eles chegaram a pensar em vender as terras da família. Nossa. A instabilidade do clima e a dependência da energia estavam literalmente ameaçando expulsar as pessoas de suas casas, do seu modo de vida. E foi nesse exato cenário, um cenário de quase desespero, que a virada começou a ser desenhada. Lideranças técnicas e políticas olharam para aquela situação e entenderam que o modelo tinha se esgotado. Certo. Uma figura central nesse processo, citada em várias fontes, foi Ramon Mendes Galém, o então diretor nacional de energia. Ele e sua equipe não propuseram um remendo, mas um plano de longo prazo para reestruturar completamente a matriz energética do país. Ok, aqui é onde a história fica realmente interessante. As fontes falam muito sobre um segredo para o sucesso do Uruguai. Quando você junta todas as peças, o que de fato se destaca? Foi uma única coisa ou uma combinação de fatores? Foi definitivamente uma combinação. Um tripé muito bem articulado, eu diria. O primeiro pilar, e talvez o mais contraintuitivo para a cartilha econômica dos últimos anos, foi um planejamento estatal forte. Ah, interessante. A iniciativa partiu do Estado, que definiu metas claras, coordenou os atores e liderou o processo. Não foi uma solução que brotou espontaneamente do mercado. Isso vai na contramão do que a gente ouve tanto sobre o Estado ter que sair do caminho para o mercado resolver, né? Totalmente. E o segundo pilar é ainda mais surpreendente, especialmente na nossa região. Um consenso multipartidário. A estratégia energética foi tratada como uma política de Estado, não de um governo específico. Uau! Ou seja, quando o governo mudava, o plano continuava. Isso deu a estabilidade e a previsibilidade que são essenciais para atrair investimentos de longo prazo. Isso soa quase utópico. As fontes mencionam se houve alguma resistência a esse plano no início. Como eles conseguiram colocar todos os partidos na mesma página num assunto tão estratégico? Houve debates, claro, mas a percepção da crise era tão aguda que criou um senso de urgência nacional. A vulnerabilidade era sentida por todos. Entendi. Isso permitiu que os líderes técnicos apresentassem o plano não como uma bandeira ideológica, mas como uma solução pragmática para um problema existencial do país. E isso nos leva ao terceiro pilar,
uma regulação inteligente. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o governo soube criar as regras do jogo. Eles ofereceram contratos de estabilidade de 20 anos e realizaram licitações públicas transparentes e competitivas. Isso atraiu muito investimento privado de empresas de todo o mundo. Certo. Mas, e aqui está o pulo do gato, o Estado nunca abriu mão do controle estratégico do setor. Foi uma parceria público-privada onde o interesse público, a soberania nacional, ditou os termos. Entendi. Não foi simplesmente entregar um setor estratégico para a iniciativa privada, mas sim usar o capital privado para atingir um objetivo definido publicamente. Exatamente. E essa combinação foi a chave para transformar a crise em uma revolução. Vamos voltar então para o campo pré-história do Santiago Reua, aquele agricultor que quase desistiu de tudo. Como essa grande estratégia nacional mudou a vida dele na prática? Essa é a parte mais bonita da história, eu acho, porque conecta a macropolítica com a vida real das pessoas. O Santiago Reua e milhares de outros agricultores passaram a arrendar pequenas porções de suas terras, muitas vezes áreas menos produtivas, para a instalação de turbinas de energia eólica. Eles se tornaram parceiros do projeto? Precisamente. Isso mudou tudo para eles. De repente, eles passaram a ter uma nova fonte de renda, estável e previsível, que não dependia se ia chover ou fazer sol, nem do preço internacional da soja ou da carne. É uma renda que complementa a produção de alimentos. O que o Uruguai criou quase que sem querer foi um modelo único no mundo de integração entre soberania alimentar e soberania ambiental. O mesmo campo que produz comida, agora produz energia limpa. É genial, porque resolve dois problemas de uma vez só. Garantir a produção de alimentos e ainda gera energia sem emitir carbono, fortalecendo a agricultura familiar. É o oposto do modelo que a gente vê em tantos lugares, onde a produção de energia compete com a de comida. A gente conecta isso ao quadro maior, o impacto macroeconômico foi Gigantesco. Em pouco mais de uma década, o Uruguai saltou de uma matriz energética suja e dependente para uma matriz elétrica que é hoje cerca de 98% a 99% renovável. É um número impressionante. É um número que nenhuma grande potência sequer sonha em alcançar tão cedo. E a consequência mais impressionante que realmente vira o jogo é que o Uruguai deixou de ser um refém da importação de energia para se tornar um exportador. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje, o país vende o excedente de energia limpa, principalmente eólica, para vizinhos como Brasil e Argentina. Isso gera uma receita importantíssima para a estatal de energia, a UTE. Então a transição se pagou. E com lucro. A transição energética deixou de ser vista como um custo ou um fardo ambiental e se transformou numa política econômica estratégica e lucrativa. A revista Forbes, por exemplo, descreveu a experiência como uma lição para o mundo, justamente porque desmonta o argumento de que a transição é cara demais ou inviável para economias em desenvolvimento. Mas essa trajetória de sucesso não é uma linha reta sem nenhum obstáculo, certo? As fontes apontam para uma contradição bem grande que está surgindo agora no horizonte uruguaio. Correto. A história não é uma utopia perfeita. Recentemente, a descoberta de enormes jazidas de petróleo na costa da Namíbia, numa formação geológica muito parecida com a da costa uruguaia, reacendeu o interesse na exploração de combustíveis fósseis por lá. Mas por quê? Depois de todo esse esforço de se tornar um exemplo global, por que voltar a olhar para o petróleo? Então, a estatal uruguaia de petróleo, a ANCAP, já emitiu permissões de exploração para gigantes como a Shell e a Chevron. A justificativa oficial do governo é que as possíveis receitas, que seriam gigantescas do petróleo, seriam usadas para financiar a próxima fase da transição. Qual fase seria essa? Como o desenvolvimento do hidrogênio verde, que exige um investimento altíssimo. Mas, claro, isso gerou um debate público intenso. Muitos se perguntam se faz sentido financiar o futuro limpo com o dinheiro do combustível mais sujo do passado. É uma contradição. É uma tensão real entre a oportunidade econômica imediata
e a coerência da liderança climática de longo prazo. E pelo que entendi, essa não é a única complexidade. Existe também um debate mais técnico, quase semântico, sobre o que realmente podemos chamar de energia limpa. Sim, e essa é uma nuance importante que uma das fontes nos traz a partir da crítica de Mark Jacobson, um renomado professor de engenharia de Stanford. Ele aponta que cerca de 26% da matriz energética uruguaia vem da queima de biomassa. Principalmente resíduos da indústria de celulose, né? Isso. E qual é o problema com a biomassa? Ela não é considerada renovável? Ela é renovável, mas o problema está na combustão. A queima da biomassa, assim como a de combustíveis fósseis, gera poluição do ar, com material particulado que é prejudicial à saúde pública. Ah, entendi. Por isso, especialistas como o Jacobson argumentam que ela não deveria ser considerada limpa. Para eles, limpas seriam apenas as fontes que não envolvem queima, como eólica, solar e a própria hidrelétrica. Então, na prática, existe uma tensão entre a meta de ser quase 100% renovável e a de ser 100% limpa. Como esse debate aparece nas políticas do Uruguai, segundo as fontes? Exatamente essa é a tensão. A nível de política interna, a biomassa foi uma solução pragmática para aproveitar resíduos industriais e diversificar as fontes. Mas no cenário internacional, isso afeta a posição do país em alguns rankings. Certo. Segundo a análise de Jacobson, por exemplo, se a gente considerar apenas as energias verdadeiramente limpas, o Uruguai cairia para a 37ª posição global. Isso não apaga o sucesso imenso com a eólica e a solar, de forma alguma, mas mostra como o debate energético é complexo e cheio de detalhes técnicos importantes. Acho que tudo isso nos mostra que a história do Uruguai é muito mais do que só sobre megawatts e turbinas eólicas. No fundo, é uma história sobre escolhas políticas. Sem dúvida. É sobre reconhecer a energia como um bem comum, um direito coletivo e não apenas como mais uma mercadoria a ser comprada e vendida. A experiência uruguaia se contrapõe diretamente ao que muitos analistas chamam de capitalismo verde. Esses são termos fortes que aparecem nas fontes: capitalismo verde, imperialismo climático. Poderia explicar para a gente de forma simples o que querem dizer com isso no contexto do Uruguai? Claro. Capitalismo verde é a ideia, defendida por muitas corporações e países ricos, de que podemos resolver a crise climática com algumas soluções de mercado, trocando um produto por outro um pouco menos poluente, mas sem mexer na lógica de base, que é a de acumulação e exploração infinita de recursos. É tipo uma maquiagem. É como pintar o sistema de verde, mas sem mudar seu motor. O Uruguai, com seu planejamento estatal e foco no interesse público, oferece um modelo diferente. E imperialismo climático? Esse termo descreve a dinâmica em que os países do norte global, que são historicamente os maiores poluidores, tentam impor suas tecnologias, suas regras e seus financiamentos ao sul global. Muitas vezes, eles oferecem soluções que beneficiam suas próprias empresas e ignoram as realidades e as soluções que podem ser criadas localmente. E o Uruguai quebrou essa lógica. Exato. Ele criou o seu próprio caminho com soberania. Isso se conecta a conceitos ainda mais amplos que vêm sendo discutidos na América Latina, como pós-extrativismo e ecologismo dos pobres. A ideia é que o sul global não precisa ser um mero seguidor, esperando por soluções que venham de fora. Pode ser protagonista. Pode ser, e no caso do Uruguai, está sendo protagonista na busca por alternativas. O verdadeiro ecologismo muitas vezes nasce não de uma preocupação abstrata, mas da necessidade de comunidades pobres defenderem seus territórios, sua água, seu ar. O que reforça a ideia que permeia todas as fontes de que a grande dificuldade para a transição energética no mundo não é primariamente técnica ou financeira. De forma alguma. A tecnologia existe. O dinheiro, em escala global, também. A dificuldade é política. É uma questão de escolhas, de prioridades e, fundamentalmente, de quem detém o poder para fazer essas escolhas. O Uruguai, em sua pequena escala, mostra que quando há vontade política, planejamento público e visão de longo prazo, é possível romper com a dependência dos combustíveis fósseis e construir outro futuro. O que nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. Se um país
de pouco mais de 3 milhões de habitantes, conseguiu fazer uma revolução energética em uma década, o que impede os gigantes econômicos de fazerem o mesmo? Olha, a resposta pode ser desconfortável, mas as fontes apontam claramente para ela. Interesses políticos e econômicos profundamente arraigados na indústria fóssil, uma dependência estratégica do petróleo que define a geopolítica mundial e, é preciso dizer, uma boa dose de hipocrisia climática. Pois é. Enquanto o mundo briga por narrativas, o Uruguai mostra com ações que é possível escolher um caminho mais justo, mais limpo e, fundamentalmente, mais soberano. Os links para as fontes que serviram de base para essa edição se encontram na descrição. Obrigado pela companhia, esperamos que essa edição tenha trazido novas perspectivas. Cuidem-se e até a próxima.